Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. Você não vai levar nada. Vai embora com a roupa do corpo, gritou Maurício, empurrando Lilian em direção à porta. Anda, cai fora. Não tenho tempo para perder contigo. A Mirella já está me esperando. Maurício, mas para onde eu vou? Perguntou Lilian, num tom de súplica. E afinal, foi você quem me traiu. Meu Deus, como você é idiota! Exclamou ele, levando as mãos à cabeça. Eu te traí durante 10 anos. Desde o dia do nosso casamento. Agora vem bancar a surpresa. Então por que se casou comigo? Lilian olhava, sem entender por que ele agia com tanta crueldade depois de tantos anos juntos. Porque você era conveniente. Não reclamava, não se metia nos meus assuntos, resmungou Maurício. A casa estava sempre limpa, comida pronta. Me economizou uma boa grana com empregada. Isso é cruel demais, murmurou Lilian, e as lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos. Já deu, Lilian. Você não entende o quanto isso tudo agora é irrelevante. Vai embora. Chega de drama. Mas por quê? Ela parece uma boneca vazia, disse Lilian, tentando se recompor. Pegou ela onde? Numa dessas faculdades técnicas. Para com isso. A Mirella é incrível, tem cabeça, e você está com ciúme, rebateu Maurício, impaciente. Eu entendo. Com o salário de babá de creche, mal dá para você viver sozinha. Por isso está assim, toda revoltada. Ele virou o rosto com desdém. Vermelha, de olhos inchados, Lilian apressadamente começou a juntar suas coisas. Ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. No dia anterior, ele exigia no almoço purê com carne e salada. E agora? Agora dizia que a estava deixando por Mirella. Alegava que ela estava grávida. E que Lilian, em 10 anos de casamento, nunca tinha sequer lhe dado um filho. As acusações eram infundadas, como todos os julgamentos cruéis da sogra, Dona Vilma, que nunca perdia a chance de apontar sua incapacidade como mulher. No próprio casamento, ela fez questão de brindar aos futuros netos. E agora, finalmente, teria netos, mas de Mirella, a tal parenta distante que Maurício havia lhe apresentado anos atrás. Como Lilian pôde ser tão cega? Ela se lembrou do momento em que ouviu falar de Mirella pela primeira vez, 1 ou 2 anos atrás. Na época, Lilian o viu conversando com uma garota ao telefone. Mais do que isso, ele estava cheio de risadinhas, falando manso como um pombinho apaixonado. Mas ela, ingênua demais, não desconfiou de nada. Quando questionado, Maurício respondeu de forma seca. É a filha de um primo de 3º grau. Veio tentar uma vaga na faculdade. E agora você resolveu proteger ela. Retrucou Lilian. Quer que a gente hospede ela aqui também? Que isso? Resmungou ele, abanando a mão. Ela que fique no alojamento. Mas, na verdade, Maurício não tinha primo algum com filha em idade de vestibular. Lilian descobriu isso por acaso, ao comentar com Dona Vilma sobre a tal Mirella, e tudo veio à tona. Agora, ele estava decidido. Queria que Lilian saísse da casa o quanto antes. O divórcio era inevitável, e a partilha de bens também. Só que ele insistia para que ela esquecesse essa parte. E queria resolver tudo o mais rápido possível. Durante o casamento, Maurício sempre impôs as regras. Ele era o provedor, tinha seu próprio negócio, algo entre consultorias e prestação de serviços. Lilian nunca se envolveu, mas sabia que os negócios do marido tinham alguma ligação com atividades ilícitas. A suspeita veio à tona certa vez, quando eles foram parados por homens armados. Queriam algo dele, e Lilian entrou em pânico. Mas o que mais a surpreendeu foi a reação do marido. Aquele homem apático, sempre com cara de sono, de repente se transformou. Frio, rígido, ameaçador. E então, como se tivesse tirado do nada, sacou uma arma. Só assim os deixaram em paz. Lilian nunca esqueceu aquela mudança. Como, num simples gesto, Maurício apagou a máscara de homem comum e revelou o outro lado, perigoso, capaz de cometer algo irreparável. Tremendo por dentro, ela terminou de arrumar as malas. Depois, discou o número da amiga. Bernadette sempre insistia para que ela ligasse se precisasse de ajuda,
e agora a oferta finalmente fazia sentido. Oi, B. Eu tô precisando de um lugar para ficar por uns meses, disse Lilian em voz baixa. Vou me divorciar. Jura? Riu a amiga. Pode vir. Te dou a chave do meu antigo AP. Faz 100 anos que não vou lá desde que os inquilinos saíram. Você só precisa pagar luz e água. Coisa pouca. Obrigada, disse Lilian, emocionada, levando as mãos ao peito. Eu não teria para onde ir. Bernadette, por algum motivo, ainda parecia se divertir com a situação. Mas e aí? Por que agora? Resolveram se divorciar assim, do nada? Ele tem uma amante, e ela tá grávida, suspirou Lilian. Tá bom, espera aí que já tô indo, disse Bernadette, animada. Lilian puxou a mala. Deixar o apartamento em que viveu com Maurício doía. Tinham comprado aquele móvel ainda na planta e escolheram cada detalhe juntos, do piso laminado à cor das paredes, da mobília ao estilo dos lustres. Na época, o marido não cansava de elogiá-la. Seu bom gosto é impecável. Que sorte eu dei! E agora? Tudo aquilo não passava de contradição. Um homem que elogiava tanto, ao mesmo tempo em que atraía desde o início. Pensando bem, o momento do divórcio até que coincidia com o recesso escolar, um alívio. Pelo menos, as crianças da creche não viriam o rosto inchado da sua cuidadora preferida. Lilian, na verdade, era formada em enfermagem, mas nunca se adaptou à rotina hospitalar. Durante o estágio na urologia, viu o suficiente para entender que aquele ambiente não era para ela. Decidiu então buscar algo mais leve e humano, e encontrou na educação infantil um novo caminho. Começou como auxiliar de cuidados, e com o tempo, tornou-se uma referência no colégio, onde já estava havia 10 anos, desde pouco antes de conhecer Maurício. Era querida por todos, os pequenos, os professores, até mesmo as diretoras mais exigentes. Bernadette, inclusive, tinha sido colega dela na creche, mas já fazia tempo que havia migrado para a área particular, abrindo sua própria clínica. Sempre incentivava Lilian. Para de se contentar com o trocado. Dizia: olha, tem um casal de empresários procurando babá para a filha. Você seria perfeita. Enfermeira e cuidadosa. Isso vale ouro. Eu não quero, desconversava Lilian. Gosto de trabalhar aqui, do barulho das crianças pela manhã, dos abraços sinceros. Ai, como você é sentimental. Revirava os olhos Bernadette. Podia estar ganhando bem, mas prefere depender do seu marido. Eu me viro, respondia Lilian, sem rancor. E era verdade. O dinheiro da casa ficava numa gaveta no criado mudo. Maurício nunca foi mesquinho, deixava bastante. Já o salário de Lilian, ela depositava na própria conta, quase sem tocar. Não por obrigação, mas por hábito. Agora, no entanto, teria que usar. Já tinha entendido que o marido não pretendia ser justo na partilha. Contratar um bom advogado seria o mínimo. Cerca de 1 hora depois, ela pegou as chaves com Bernadette, que ainda teve a gentileza de levá-la até o apartamento. Já avisei os vizinhos que você vai ficar um tempo aqui, disse a amiga. Nem sei porque ainda não vendi esse AP. Riu, abrindo a porta. Sentimentalismo demais, viu? Resmungou Bernadette, olhando em volta. Eu até marcava encontro escondido aqui antigamente. Foi meu primeiro cantinho só meu. B, sou muito grata a você, suspirou Lilian. Eu nem isso tenho. Ué, e os seus pais? A casa deles não conta? Perguntou Bernadette, curiosa. Você é daqui mesmo, né? Eles venderam um apartamento 5 anos atrás e foram morar no litoral, respondeu Lilian, com outro suspiro. Na época, eu já estava casada e registrada no endereço do Maurício. Então, não tinha direito a nada. Agora, não me restou nenhuma opção de moradia por aqui. Ah, vai que vocês se reconciliam, arriscou Bernadette, sem convicção. Impossível, Lilian balançou a cabeça. A Mirella tá grávida. E minha sogra deve estar até dançando de alegria. Em 10 anos, eu nunca consegui engravidar. Não se culpa assim, disse Bernadette, tentando consolar. Vai ver, o problema era ele. Quer dizer, se a amante engravidou. Pois é, assentiu Lilian. Então, o problema sou eu. Os médicos diziam que eu era saudável. Mas no fim, nunca aconteceu. Tá bom, entendi.
Já vou indo. Se cuida, amiga, disse Bernadette antes de sair. Lilian ficou e começou a arrumar suas coisas. O apartamento era simples. A cama de molas ocupava quase todo o espaço. No lugar do guarda-roupa, havia um canto com uma barra para cabides e alguns ganchos. Um criado mudo torto e uma poltrona velha completavam o cenário. A cozinha era compartilhada, assim como o banheiro, dividido entre 4 unidades. Mas, sinceramente, era melhor do que alugar um canto em um hotel, e muito mais barato, o que fazia toda a diferença naquele momento da vida. Durante os primeiros dias, Lilian apenas descansou e tentou se adaptar ao novo bairro. Foi então que percebeu que não tinha pego todas as suas coisas. Algumas estavam na casa de veraneio da sogra. Relutante, ligou para Dona Vilma. Então meu filho finalmente te largou? Disse a sogra com sarcasmo. Fiel ao seu estilo. Nem vem com choradeira, que não cola. Nem estou tentando, respondeu Lilian. Mas minha mala com roupas ficou aí. E também umas caixas da casa dos meus pais. Quero pegar isso. Pode pegar, sim. Aqui já tem tralha demais, murmurou Dona Vilma, distraída. Mas olha, eu mesma não vou para lá tão cedo. Pode ir lá pegar sozinha. A chave tá debaixo da escada da varanda, disse Dona Vilma. É que, fico sem jeito, murmurou Lilian. Deixa de frescura, cortou a sogra. Assim é até melhor. Evita de eu ter que ouvir tuas lamentações. E pode acreditar, o Maurício fez a escolha certa. Já devia ter te deixado há muito tempo. Nunca entendi como ele aguentou tanto tempo com uma mulher sem graça feito você. Desculpa por não estar à altura dos seus altos padrões, respondeu Lilian, irritada pela primeira vez. A senhora é mesmo um exemplo de moral e bons costumes, né? Só esqueceu de ensinar ao seu filho que trair a esposa é errado. Ah, me poupa, rebateu Dona Vilma, indignada. Você sabe que nunca foi boa o bastante para ele. Se agarrou num homem rico feito uma sanguessuga, e agora que tá se separando, deve querer arrancar alguma coisa, né? Já vi esse filme antes. Não me engana. Lilian desligou o telefone, nervosa. Mas, pelo menos, havia conseguido a permissão para ir até a casa de campo, o que era o mais importante. Começou a se arrumar para pegar o ônibus. O trajeto até lá levava quase 1h30. Ela gostava daquela casa de campo da sogra. Ia para lá com frequência, principalmente no verão. Não era um sítio comum, como o da sua família. Aquela propriedade tinha sido comprada por Maurício de herdeiros de um professor universitário. Era enorme, com pinheiros, um jardim com redes, roseiras e uma horta bem cuidada. Sempre havia o que fazer: caiar os troncos, podar os galhos, proteger as plantas no inverno e depois retirar as coberturas na primavera. Dessa vez, porém, Lilian ia para se despedir, da casa, do passado, de tudo. Ela se lembrou da primeira vez que Maurício a levou até lá. Era inverno. A neve caía leve, como em um filme, e o calor da lareira deixava o ambiente aconchegante. Naquele dia, ela acreditou que era a mulher mais feliz do mundo. Mas agora, ao caminhar do ponto final do ônibus até a casa, um temporal desabou. Nem teve tempo de se proteger, ficou completamente encharcada. Voltar molhada não era opção. Tirou a roupa encharcada, acendeu a lareira e pendurou as peças para secar. Depois, foi procurar alguma roupa antiga guardada ali. Achou, com dificuldade, uma calça velha e uma camiseta num depósito. Antigamente não havia luz ali. Mas, aparentemente, Dona Vilma resolveu colocar uma lâmpada no lugar. E sob sua luz fraca, Lilian viu algo que nunca esteve ali antes: um móvel antigo. Enorme, entalhado, belíssimo. Claramente feito de madeira maciça. Não era algo comum naquela casa. Lilian se aproximou e começou a examinar o baú com atenção. Faltava delicadeza ao móvel. Era robusto, até um pouco grosseiro, mas todo coberto por entalhes. E o mais curioso, havia 3 gavetas embutidas, e a de cima estava entreaberta, como se a convidasse a abri-la. Lilian hesitou por um momento, mas então puxou a gaveta com um gesto decidido. Lá dentro, encontrou pilhas de cartas antigas, fotografias e uma caixinha forrada de veludo. Cuidadosamente, tirou tudo e colocou sobre a tampa do baú. Começou a examinar os itens,
e logo estava completamente envolvida pela descoberta. Quando se deu conta, já haviam se passado algumas horas. Ainda sentada no chão do depósito, sobre uma manta, com as pernas cruzadas, ela lia as cartas uma a uma. Eram extremamente pessoais, tocantes e ao mesmo tempo perturbadoras, como se estivesse ouvindo a confissão íntima de outra pessoa. As cartas eram todas de Dona Vilma, endereçadas a um homem. Não havia respostas, o que levou Lilian a concluir que o destinatário se afastara dela há muito tempo. Nas mensagens, a sogra nunca mencionava o nome do homem. Chamava-o apenas de querido ou meu amor. E logo ficou claro o motivo: ele era casado. E pelo tom das cartas, consideravelmente mais velho. Nas primeiras, Dona Vilma escrevia cheia de esperança. Depois, as palavras ganhavam um tom de ameaça. E nas últimas, ela informava ao amante que havia dado à luz, mas, por pressão dos pais, entregaria o bebê aos cuidados de parentes distantes no interior. Dizia não ter condições de criá-lo e que não podia manchar a reputação da família com aquele escândalo. Dentro de um dos envelopes havia uma foto, Dona Vilma com o recém-nascido no colo. No verso, estava o ano, o que deixava claro que aquele bebê não era Maurício, pois ele só nasceria dali a pelo menos 3 anos. Havia ainda uma última carta. O tom já não era apaixonado nem sonhador. Vilma explicava que nunca havia contado a ninguém sobre aquela maternidade. O filho foi registrado no nome de outras pessoas. E dizia ainda que estava prestes a se casar com outro homem. Depois disso, não havia mais nenhuma carta. Mas entre as fotografias, Lilian encontrou imagens de uma jovem Dona Vilma ao lado de um homem, claramente mais velho que ela. E os dois estavam abraçados de forma carinhosa. Definitivamente, aquele não era o pai de Maurício. O olhar do homem nas fotos era quase paternal. E então Lilian se lembrou, já tinha visto aquele rosto antes, na casa de campo. Havia alguns álbuns antigos, deixados pelos antigos donos. Maurício, certa vez, mostrou a foto do professor e até brincou, dizendo que se sentia o guardião de um museu. Agora fazia sentido. Dona Vilma não havia comprado aquele móvel por acaso. Talvez quisesse guardar seus segredos, ou eternizar a lembrança de um grande amor. A revelação chocou Lilian. Aquela mulher que a humilhou por tantos anos por não ter filhos, que vivia dizendo quanto desejava netos, havia simplesmente abandonado seu primeiro bebê, e passou a vida inteira bancando a mãe perfeita. Será que Maurício sabia? Movida por um pressentimento estranho, Lilian pegou o celular e fotografou as cartas. Também tirou uma foto da imagem onde Dona Vilma aparecia com o bebê no colo. Vai saber quando e onde isso poderia ser útil. Depois, guardou tudo de volta na gaveta. Abriu a seguinte. Ali não havia nada de muito interessante, apenas antigos prontuários médicos. Mas, ao olhar com mais atenção, Lilian percebeu que se tratava do histórico de saúde de Maurício, ainda criança. Curiosa, começou a folhear as páginas. E no final, se deparou com uma anotação. Teve cachumba com complicações. Diagnóstico: infertilidade. Lilian ficou olhando aquelas palavras como se estivessem escritas em outro idioma. Depois, leu tudo de novo com mais calma. Em pouco tempo, tudo começou a fazer sentido. Maurício era estéril desde a adolescência. Tinha tido cachumba e sofrido complicações sérias. O diagnóstico era irreversível. E sua sogra sabia disso. Sem sombra de dúvida. Por quê, então, ela insistia tanto em ter netos? Estaria esperando que Lilian resolvesse esse problema, com outro homem? E de quem, afinal, Mirella estava esperando um filho? Por milagre, seria Maurício mesmo o pai? Ou estaria prestes a assumir um filho que não era dele? Essas perguntas ficaram no ar, sem resposta. Lilian apenas fotografou todas as páginas relevantes do prontuário, depois guardou tudo de volta no lugar. A lenha da lareira na sala já havia virado cinzas. A roupa estava quase seca, então Lilian começou a separar suas coisas, preparando tudo para levar de volta. Chamou um táxi para ajudá-la a transportar as caixas. De volta ao antigo AP de Bernadette, enquanto organizava os pertences, tomou uma decisão: escreveria para Dona Vilma. Estava envergonhada por ter fuçado em segredos que não lhe pertenciam. Mas também não conseguia guardar aquilo em silêncio. Por isso, resolveu começar a mensagem com cautela.
Lilian mandou uma mensagem dizendo que já havia retirado todas as suas coisas. Depois, aproveitou para perguntar de onde vinha aquele baú antigo tão bonito. Dona Vilma respondeu secamente. Era apenas um móvel deixado pelos antigos donos da casa. Sem obter mais explicações, Lilian resolveu dormir. Tinha passado o dia inteiro naquela casa de campo. Os olhos já se fechavam de cansaço. Curiosamente, não sentia mais dor por causa do fim do casamento. Pelo contrário, quase sentia pena de Maurício. Ele agora teria que criar um filho que nem era dele. Nos dias seguintes, já de volta ao apartamento, Lilian seguia desempacotando suas coisas, quando recebeu uma ligação de Maurício. Só para avisar, dei entrada no divórcio. Não sei para qual endereço vai chegar a notificação, mas, se for aí, me avisa, disse ele, com a voz fria. Você tá mesmo decidido? Perguntou Lilian, tentando conter a emoção. A gente viveu tantos anos juntos. Ah, para de drama. Zombou ele. Pouco me importa. Pode guardar essas lágrimas de crocodilo, não vai mudar nada para mim. Tá bom. Então vou contratar um advogado. A partir de agora, vai falar com ele, respondeu Lilian, tentando manter a dignidade. Ótimo. Riu Maurício. Só quero ver se você vai conseguir pagar um advogado decente. Porque ninguém do meu círculo vai encostar nesse caso aí, pode esquecer. Não tenta me intimidar, murmurou ela. Vamos ver no que vai dar. Lilian desligou. Fez um café numa pequena cafeteira elétrica, e depois de tomar, começou a ligar para advogados da cidade. Mas todos recusaram o caso assim que ela mencionava o sobrenome de Maurício. Com alguém da família Tavares. Nem pensar, respondeu o último advogado da sua lista. Depois de algumas horas, Lilian estava à beira do choro. Sabia que, sem representação jurídica adequada, não teria chance nenhuma no tribunal. Frustrada, foi até a cozinha comunitária e acabou esbarrando com uma das moradoras. A mulher mexia em uma panela enquanto falava animadamente ao telefone. Quando viu Lilian, desligou e sorriu. Oi. Você é a nova vizinha, né? Tá no AP da Bernadette? Eu sou a Lúcia. Prazer. Muito prazer. Eu sou a Lilian, respondeu, forçando um sorriso. Mas me conta, por que essa carinha? O que aconteceu? Ah, melhor não te entediar com meus problemas, suspirou Lilian. Deixa disso. Aqui a gente se ajuda mesmo, disse Lúcia, animada. A gente se junta para tudo, fazer doação para o hospital, ajudar quem tá com familiar preso, e também para os aniversários e feriados. É que, eu tô me divorciando, suspirou Lilian. E ele é um homem influente. Todos os advogados recusaram o caso assim que ouviram o sobrenome Tavares. Já tô achando que vou sair dessa história com as mãos abanando. Nem sei se vale a pena ir ao tribunal. Mas será que você precisa, assim, de um advogado experiente mesmo? Questionou Lúcia, pensativa. Olha, o filho da minha irmã, ele era investigador, virou advogado há pouco tempo. Acabou de conseguir a licença para atuar. Só voltou para cá porque a mãe adoeceu. Tava morando em outra cidade. E você acha que ele aceitaria me atender? Perguntou Lilian, animando-se de repente. Ué, do jeito que você saltou da cadeira, acho que é urgente mesmo. Brincou Lúcia, rindo. Vou ligar para ele. Sim. Ele ainda tá sem muitos clientes. Tá montando o escritório agora. Passa os dias lendo livros jurídicos. Cerca de 1 hora depois, Lilian já estava entrando no modesto escritório do novo advogado. Ficava longe do centro, ao lado de um salão de beleza e de uma loja de roupas, o que não ajudava muito na aparência profissional. Mas, naquele momento, era o único lugar onde ela podia buscar ajuda. Lá dentro, encontrou um homem jovem. Lúcia tinha comentado que ele estava na casa dos 35, mas Denis parecia ainda mais novo. Para um advogado, sua aparência era surpreendentemente jovial. Com terno e gravata, parecia mais um garoto fantasiado de adulto. Lilian suspirou. Não tinha muita escolha. Ele era sua última esperança. Boa tarde. Você é a Lilian? Perguntou ele, com um sorriso tranquilo. Sim. E não se preocupe com meu olhar, disse ela, um pouco sem graça. É que você parece bem mais novo do que imaginei. Bem mais mesmo. Já tô acostumado. Riu Denis.
culpa do meu pai, me deu essa cara de eterno menino. Mas você não veio me contratar pela aparência, né? Sou advogado formado, fui investigador do Ministério Público por 5 anos. Investigador, murmurou Lilian. Estou tão cansada. E o pior é que nem tenho opção. Todo mundo recusou meu caso. Meu ex-marido é conhecido na cidade. Se você também disser não, vou ter que enfrentar tudo sozinha. Sem advogado, sem apoio. Pode ficar tranquila, respondeu Dennis, confiante. Eu não tô nem aí para essas figuras intocáveis da cidade. Agora me conta tudo com calma. Em seguida, ele se ajeitou na cadeira, refletiu um pouco e pediu para Lilian assinar o contrato de prestação de serviços, e ela logo fez o pagamento do adiantamento. Ficou tudo bem em conta. Ele também anotou o número de telefone do ex-marido dela e ligou imediatamente. Senhor Maurício Tavares. Boa tarde. Sou advogado da sua esposa, Lilian. Dennis franziu a testa, ouvindo a resposta do outro lado da linha. É mesmo? Disse ele, surpreso. Tudo bem, vamos esclarecer isso no tribunal. Desligou com um olhar desconfiado e voltou-se para Lilian. Quando você pretendia me contar sobre o contrato pré-nupcial? Que contrato? Espantou-se ela. A gente nunca assinou nada disso. Pois é, suspirou Dennis. Mas seu ex-marido afirma o contrário. Hoje em dia, existe um registro central para esses documentos, mas os mais antigos nem sempre constam lá. Então, precisamos verificar se esse contrato realmente foi feito. Aliás, todo contrato desse tipo, por lei, tem que ter firma reconhecida em cartório. Mas eu tenho certeza de que nunca assinei nada assim. E muito menos em cartório, reforçou Lilian, confusa. Que tipo de contrato seria esse? Ele não entrou em detalhes. Só disse que, segundo o contrato, você não tem direito a nada no divórcio. Nem mesmo aos bens que você mesma comprou, explicou Dennis. Agora faz sentido porque ele estava tão confiante. Ele sempre me ameaçou com isso, dizendo que eu sairia sem nada. Lilian fechou a cara. Agora tá claro o motivo. De todo modo, pense com calma. Existe alguma chance de você ter assinado algo sem perceber? Claro, sem firma reconhecida, não vale. Mas vamos trabalhar com o pior cenário, até confirmarmos. Espera. Deixa eu pensar, disse Lilian, levando a mão à testa. Teve um momento, sim, no dia do casamento. Lembro que ele me trouxe uma taça de vinho. Depois disso, passei algumas horas como se estivesse em transe. Lembro de quase nada. Sério, acho que naquele momento ele podia ter me feito assinar qualquer coisa. Tá vendo? E você dizia que nunca tinha assinado nada, respondeu Dennis, balançando a cabeça. A gente vai precisar procurar testemunhas, confirmar os fatos. Enquanto isso, vou levantar a situação patrimonial dele. Ver o que pode ser dividido. Vamos nos falando. Lilian concordou e saiu do escritório do jovem advogado. Apesar de toda a desconfiança inicial, Dennis a havia surpreendido. Falava com firmeza, com convicção, o que é essencial para um bom advogado. E acima de tudo, parecia realmente se importar com o que ela estava vivendo. Naquele momento da vida, isso era mais valioso do que tudo. Até tarde da noite, Lilian ficou revivendo mentalmente toda a conversa com ele. Mais tarde, Lilian teve um estalo. Se alguém lembra do meu casamento, é a Bernadette. Ela estava lá. Mas já era tarde da noite, então resolveu deixar para o dia seguinte. Oi, B. Disse Lilian, animada ao telefone pela manhã. Preciso da sua ajuda. E, o que foi agora? Respondeu Bernadette com um tom sonolento. Já te arrumei um lugar para morar, mas se for dinheiro, tô na pior. Não. É só uma informação mesmo, respondeu Lilian, tentando manter o bom humor. Me diz uma coisa, você lembra bem do meu casamento? Ah, agora você foi longe. Riu Bernadette. Vai querer lembrar do primeiro amor também? Para de zoar, é sério, interrompeu Lilian. É importante. Você viu se eu assinei algum papel lá no salão de festa? Não no cartório, nem na cerimônia oficial. Depois, na festa. Acho que teve alguma coisa. Sim, admitiu Bernadette. Mas eu tava tão alegre aquele dia. Tá tudo meio apagado na minha cabeça. Pois é, na minha também,
suspirou Lilian. Não lembro de absolutamente nada. E o Maurício jura que eu assinei um contrato pré-nupcial naquele dia. Ah, para com isso! Exclamou Bernadette. Você chegou a ver esse papel? Ele te mostrou? Não, ainda não, murmurou Lilian, desconcertada. Mas vou pedir para ver. E depois falo com o meu advogado. Olha só, que chique, meu advogado, comentou Bernadette, com uma pontinha de ironia. Mas enfim, tenho que ir. Você tá de folga, mas tem gente aqui que precisa trabalhar. Lilian desligou com uma sensação estranha de vazio, como se estivesse deixando escapar algo muito importante, mas não conseguisse identificar o que. Passou a informação para Denis e seguiu com a rotina. Foi preparar o café da manhã. Enquanto isso, Bernadette também não perdeu tempo. Ligou imediatamente para Maurício. Os dois tinham um passado, e definitivamente não era amigável. Ela, no entanto, lembrava perfeitamente do estado de Lilian no casamento. Afinal, foi ela mesma quem colocou algumas gotas do remédio no copo da amiga. Mas Bernadette não tinha intenção de confessar nada. Queria apenas alertar Maurício. Sua esposa tá investigando você. E tá levando a sério. O ex-marido, no entanto, não demonstrou grande preocupação. Já sabia de tudo. Não fazia questão de manter ilusões sobre o divórcio, mas, mesmo assim, decidiu agir antes que ela chegasse muito longe. 2 dias depois, ele mesmo ligou para Lilian e sugeriu um encontro num café. Disse que levaria uma cópia do contrato pré-nupcial. Na hora, Lilian ligou para Denis, e ele recomendou que ela fosse ao encontro. Sim, seria bom esclarecer tudo pessoalmente. Afinal, ter em mãos uma cópia daquele contrato seria essencial para a defesa. Ela se preparou com cuidado. Era a primeira vez, em muito tempo, que passava um batom, delineava os olhos. Olhou-se no espelho e pensou que já estava na hora de retocar a tintura. As raízes estavam gritantes, dando um ar descuidado que ela não queria mais carregar. Vejo que já se acalmou, comentou Maurício com um sorriso debochado assim que ela se sentou à sua frente no café. Talvez isso até seja bom. Ajuda a enxergar logo que esse seu teatrinho não vai dar em nada. Maurício, você prometeu trazer os documentos, lembrou ela com firmeza. Foi por isso que eu vim. Tão certinha agora, né? Respondeu ele, com um olhar azedo. Arranjou um advogado que não se importa em se meter na sujeira. Vamos cada um cuidar da própria vida, cortou Lilian, sem paciência. Você mudou, hein? Disse ele, analisando seu rosto com atenção. Mas, olha, isso não vai te ajudar. No fim, vai perder tudo do mesmo jeito. Chega de ameaças, Maurício. Isso já não me intimida mais. Agora me responde, você sabia que não é filho único da sua mãe? Ele a encarou como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Tá falando da minha mãe agora? Você conhece bem o jeitinho dela, disse, com desdém. Pois é, dá uma olhada nisso aqui, respondeu Lilian, enviando uma mensagem que já havia deixado pronta. Maurício leu em silêncio por alguns minutos. À medida que avançava na leitura, seu rosto empalidecia. De repente, levantou-se, jogou uma quantia de dinheiro e uma pasta com contrato sobre a mesa, e saiu sem dizer uma palavra. Estava indo direto até a casa da mãe. Chegando lá, exigiu explicações. Mas Dona Vilma, que guardou tão bem seus segredos por tantos anos, não se deixou abalar de imediato. Negou, tergiversou, até que finalmente cedeu. Eu devia ter sentido que não era para deixar ela ir naquela casa de campo, disse, levando a mão ao peito. E agora? Vai me julgar por isso, é? E quem é o pai desse seu filho que você escondeu? Gritou Maurício, fora de si. Você tem ideia do que pode causar isso? De como pode me expor? Me envergonhar na frente de gente importante? Maurício, suspirou Dona Vilma. Você precisa entender. Eu sacrifiquei aquele bebê, aquela parte da minha vida, por você. Por tudo que você poderia se tornar. Eu não quero saber dos seus sacrifícios. Gritou ele. A vida inteira achei que você era uma santa. Mas agora nem sei o que dizer. É monstruoso. Pessoas de verdade não abandonam seus próprios filhos. E você simplesmente seguiu em frente, fingindo ser uma moralista. Gritou Maurício, indignado. Maurício, filho, eu não estou bem.
sussurrou Dona Vilma, os lábios já arroxeados, antes de tombar de lado. Maurício correu e a segurou antes que caísse. Em seguida, pegou o celular e ligou para a emergência. Felizmente, a ambulância estava próxima e chegou rápido. Dona Vilma foi levada ao hospital com sintomas de infarto. Maurício, no entanto, não foi com ela. Não via sentido nisso. E no fundo, não tinha certeza se conseguiria continuar qualquer conversa com a mãe depois daquilo. Em vez disso, ligou para Mirella. Gatinha, que tal a gente almoçar junto hoje? Claro, meu amor, respondeu ela, animada. Mas quando é que a gente vai levar minhas coisas de vez pro seu apartamento? Já tô cansada de ficar pulando de aluguel em aluguel. Você não está se divorciando? Estou, sim, mas essas coisas levam tempo, suspirou Maurício. Você vai ter que esperar só mais um pouco. Sabe de uma coisa? Perdi até a fome, respondeu ela, com um tom ofendido e um toque de ironia. Deve ser os enjoos. Você que se vire aí. E desligou. Maurício ficou furioso. Não suportava mulheres que lhe respondiam com atrevimento. E muito menos quando deixavam no vácuo. Irritado, enviou uma mensagem para Lilian. Parabéns, investigadora. Agora minha mãe está no hospital por sua culpa. Depois, foi até um restaurante. Sabia que Lilian ficaria mal com aquilo. E gostava de saber que alguém, em algum lugar, estava sofrendo. Isso lhe dava uma estranha sensação de poder. Mas nem teve tempo de aproveitar o almoço. O celular de trabalho tocou. Oficialmente, Maurício era dono de uma empresa de transporte de cargas. Na prática, o negócio envolvia atividades bem mais obscuras, e nem sempre legais. Ele contratava homens violentos, prontos para fazer qualquer coisa por dinheiro. Dessa vez, os serviços de um desses funcionários estavam sendo requisitados. Maurício informou o preço ao cliente e sorriu ao desligar. Em seguida, ligou para outro capanga, enviando atrás do tal irmão misterioso. Agora sim, sentia que podia almoçar com a consciência tranquila. Enquanto isso, Lilian levou ao advogado os documentos que Maurício havia entregue. Denis os analisou com expressão fechada. Se isso aqui for mesmo autêntico, temos um problema sério, comentou. Está com firma reconhecida em cartório. Mas tem algo estranho. Esse cartório não consta nos registros oficiais. Vou investigar. Você acha que dá para contestar esse documento? Perguntou Lilian, tensa. Lilian, vai atrás de testemunhas. Você também tem que fazer sua parte, disse Denis, agora tratando-a no informal. Talvez assim a gente consiga provar alguma coisa no tribunal. Enquanto isso, eu vou investigar a possibilidade de falsificação. Porque, no mínimo, esse negócio de reconhecimento de firma fora do cartório é bem estranho. Obrigada, sorriu ela. Parece que só você ainda acredita em mim. Não esquece, eu sou investigador. E isso nunca sai de dentro da gente, respondeu Denis, com um meio sorriso. Eu sinto cheiro de armação grande aqui. E quem sabe essa história toda não me dá um nome, hein? É um escândalo com potencial. Então, pode ficar tranquila com o valor que eu tô cobrando. É bom pra você e é bom pra mim também. Eu tô só muito nervosa, suspirou Lilian. E ainda tem minha sogra, que foi parar no hospital, talvez até por minha causa. E pensar que eles, até outro dia, estavam tão satisfeitos com a separação. Lilian foi para casa, mas antes ligou para o hospital. Dona Vilma continuava na UTI, e as visitas ainda estavam proibidas. Ela só conseguiu vê-la 3 dias depois. Me desculpa, fui eu que comecei essa confusão toda, disse Lilian ao entrar no quarto. Fui eu que mexi nas suas coisas, li aquelas cartas. Ah, não exagera, respondeu Dona Vilma, levantando levemente a mão. Você tinha todo o direito. Se eu quisesse esconder mesmo, teria guardado melhor. Mas eu usei o seu passado para me defender. Transformei sua história num argumento, disse Lilian, arrependida. Por favor, me perdoa. Eu não tô com raiva, respondeu a sogra, com um sorriso fraco. Eu entendo. Mas a senhora foi parar no hospital depois de falar com seu filho. Não tem como dizer que não tá ligado. Olha, eu já tenho problemas cardíacos há uns 2 anos, suspirou Dona Vilma. Os médicos dizem que talvez eu tenha mais um tempo de vida,
mas também pode acabar a qualquer momento. Poxa, mas não tem nenhum tratamento? Nada mesmo? Perguntou Lilian, tentando animá-la. Já fiz todos os exames. Ninguém quis me operar, respondeu. Então decidi encarar meus medos. Peguei aquelas cartas do esconderijo do Dmitri. Assim se chamava o homem que eu amei. Foi ele quem guardou as cartas naquela casa de campo. Quando ele morreu, deixou uma carta pedindo que eu comprasse o terreno. Queria evitar que nossos segredos viessem à tona. E pelo visto, a senhora quase conseguiu manter tudo escondido. Quase. Ela riu com doçura. Me desculpa mesmo. Fui curiosa na hora errada, disse Lilian, corando. Se você quiser mesmo fazer algo que vale a pena. Só me ajuda, suspirou Dona Vilma. Encontre o meu menino. Eu vou te dizer onde. E peça a ele que me encontre. Quero pedir perdão por tudo. Eu vou tentar, concordou Lilian. E o Maurício? Ele sabe da própria infertilidade? Não. Lilian balançou a cabeça. E a senhora quer que eu conte? Não conte. Às vezes, é melhor não saber. A ignorância pode ser menos dolorosa que a verdade. E a senhora está disposta a aceitar como neto um filho que não é do seu filho? Perguntou Lilian, surpresa. Não é isso, respondeu Dona Vilma, balançando a cabeça. Só entenda que, a essa altura, nosso envolvimento não muda nada. Se meu filho quer se enganar, esse é um direito dele. Lilian apenas deu de ombros e saiu do quarto. Trazia em mãos o nome da vila e a data de nascimento de Alexandre, o filho mais velho de Dona Vilma. Enquanto ainda estava de férias, decidiu não perder tempo. Foi direto até a rodoviária e comprou uma passagem para a rodoviária. Desceu 40 minutos depois e caminhou em direção à vila, que era visível à distância. Cerca de meia hora depois, moradores locais indicaram onde ficava a casa de Alexandre. Ele morava numa casa quase caindo aos pedaços, nos arredores da vila. Lilian, com dificuldade, encontrou a pequena porta torta no meio da cerca e a empurrou. Mal entrou, se deparou com um olhar sarcástico. Era Maurício. Maurício. O que você está fazendo aqui? Ela exclamou, surpresa, esquecendo por um momento o motivo da visita. Imagino que pelo mesmo motivo que você, respondeu ele, rindo de canto. Vim visitar meu maninho. Mas parece que ele não ficou muito feliz. Ah, e para sua informação, é viúvo, tem 2 filhos, vive de auxílio do governo e não consegue arrumar emprego. Aliás, só de olhar você já entende, essa vila tá morrendo. Foi sua mãe quem me mandou aqui, murmurou Lilian. Me deixa passar. Só quero transmitir uma mensagem. E para que isso agora? Respondeu ele com um sorriso falso. O Alexandre nem quer saber dela. Agora somos nós 2 aqui. Vamos resolver tudo, entre irmãos. Me deixa pelo menos conversar com ele. Insistiu Lilian. Maurício, quem é que chegou aí? Gritou um homem que apareceu na porta da casa. Manda embora. A gente não quer visita. Lilian olhou ansiosa para Alexandre. Ele era mais alto, mais largo de ombros que Maurício, e o rosto lembrava muito da mãe. Ainda assim, a semelhança entre os irmãos era impressionante. Ela tentou se aproximar da entrada, mas o olhar de Maurício era duro, fechado, ameaçador. Foi quando Alexandre gritou da varanda. Ô Maurício, preciso levar roupa ou você vai comprar tudo novo pra gente? Você vai levar eles pra cidade? Perguntou Lilian, surpresa. E como é que eles vão estudar? Ir pra escola, pro colégio? Respondeu Maurício, com olhar sombrio. Um tem 9, o outro 13. Você devia ir, acrescentou, impaciente. Daqui a meia hora, o ônibus parte da rodoviária. Pode avisar para minha mãezinha que a missão dela falhou. Ele virou as costas e entrou em casa. Lilian entendeu na hora que insistir seria inútil. Então se virou e começou a caminhar de volta até a rodoviária. Enquanto isso, dentro da casa, os 2 irmãos conversavam. E aí? Vai me sustentar assim, do nada? Vai alugar apartamento, pagar tudo? Ironizou Alexandre. As coisas não são bem assim, respondeu Maurício, tentando manter a calma. Eu tô envolvido com negócios sérios. E às vezes, para certas tarefas, a gente precisa de alguém de confiança. Alguém da família.
Não dá para colocar um estranho. Isso é coisa errada, né? Retrucou Alexandre, com um olhar duro. Vai querer me usar para fazer o trabalho sujo? Se não quiser, pode continuar por aqui, se afundando nesse fim de mundo. Deixa teus filhos crescendo na miséria, respondeu Maurício com frieza. Tá bom, tá bom. Eu topo, suspirou Alexandre. Vamos. Mas não me peça para ver nossa mãe. Não quero esse encontro. Eu também não, respondeu Maurício, com desdém. Vive falando de moral, mas se envolveu com um homem casado e te abandonou. Esquece isso. Vai lá arrumar as coisas. Depois vamos passar no shopping com as crianças e seguir para o apartamento. Alexandre já empacotava tudo animado, até assobiava enquanto arrumava as coisas. Por um instante, Maurício até sentiu um certo aperto, mas logo se dissipou. Sabia que o irmão era inocente, acreditava em qualquer história. Achava que Maurício tinha voltado para resgatá-lo, tirá-lo da lama. Mas tudo fazia parte de um plano. Ele precisava de alguém como Alexandre, alguém simples, manipulável, que se encaixasse bem num papel específico. E o pior, era fácil demais convencê-lo. Até a mulher que criou Alexandre, antes de morrer, havia contado uma versão parecida da história que ele agora ouvia do irmão. Enquanto os dois irmãos seguiam para a cidade, Lilian já havia voltado para casa. Começou a montar a lista de convidados para o casamento, a pedido de Denis. Nos dias seguintes, antes da audiência, ela se encontrou com vários desses convidados. Mas, por enquanto, ninguém lembrava de nada útil. Teve que voltar ao trabalho e quase perdeu contato com Denis. Falavam-se apenas à noite, por telefone. Ainda assim, ele seguia firme no caso. Até que, finalmente, surgiu uma pista promissora. Um dos convidados, um antigo colega de escola de Lilian, lembrou de algo importante. Denis sugeriu que o ex-colega se encontrasse com ele pessoalmente, para que pudessem avaliar juntos se o material servia ou não ao processo. O advogado foi até o local de trabalho de Boris, que, um pouco constrangido, explicou. Em casa tá complicado. Minha esposa tá com o nosso terceiro bebê recém-nascido, e eu tava mesmo querendo um pretexto para sair um pouco e não ficar trocando fralda, disse com um sorriso sem graça. Mas olha, depois eu pensei melhor e levei a sério. Boris ficou sério e continuou. No início, não me lembrava de nada. Mas aí recordei que, na época do seu casamento, meu filho mais velho estava fissurado por gravações. A gente até deu uma filmadora para ele. Ele filmava tudo, o tempo inteiro. E para ser sincero, a maioria desses vídeos a gente nunca nem assistiu. E você encontrou um vídeo do casamento? Denis ficou surpreso. Depois de tantos anos, achou mesmo? Achei. Não são muitos arquivos, acho que uns 10 no total, respondeu Boris, sorrindo. Trouxe o cartão de memória. Você pode copiar e assistir com calma. Sem acreditar na própria sorte, Denis pegou o cartão e conectou ao notebook. Começou a assistir tudo no modo acelerado. E em um dos trechos, algo estranho chamou sua atenção. Reproduziu o vídeo em velocidade normal e perguntou: Você reconhece alguém aqui? Ah, sim. Essa é a noiva. E ali, aquela é a amiga dela, a Bernadette, se não me engano, respondeu Boris. Olha isso. Ela está pingando alguma coisa no copo. E depois entrega para Lilian. Logo ficou claro, após beber aquele copo, a noiva passou mal. Algumas pessoas se aglomeraram ao redor dela, e Maurício, com calma perturbadora, começou a colocar papéis nas mãos da esposa, que mal conseguia se manter acordada. Em seguida, ele próprio guiava a mão dela para assinar os documentos. Por fim, entregava as folhas para um senhor mais velho, que também assinava. Então, eles doparam a Lilian? Perguntou Boris, os olhos arregalados. Literalmente, respondeu Denis. Você estaria disposto a confirmar em juízo a autenticidade da gravação e dizer onde e quando foi feita? Claro, assentiu Boris. Se você conseguir me tirar de casa por umas horinhas, eu conto tudinho. Nada de exageros, Boris. A gente não precisa de testemunha falsa, respondeu Denis, sério. Só a verdade. E por favor, trate esse assunto com a seriedade que ele merece. Logo depois, Denis se despediu, deixando Boris ainda chocado com a revelação. Do escritório,
Denis ligou para Lilian e marcou um encontro. Ele queria dar a ela a boa notícia pessoalmente. Reviram juntos a gravação no escritório dele, e depois foram a uma cafeteria ali perto para conversar sobre o que haviam acabado de ver e planejar os próximos passos. Isso é inacreditável, murmurou Lilian. A Bernadette era a última pessoa em quem eu desconfiaria. Ela estava do lado dele o tempo todo? Muito provavelmente, assentiu Denis. Mas ainda não é hora de entrar em pânico. Tenho outras provas de fraude também. Isso vai ser só o último prego no caixão do caso dele. Mas só faltam 3 dias para o julgamento, suspirou Lilian. O que eu faço até lá? Ainda moro no apartamento da Bernadette. Então muda para minha casa, sugeriu Denis, de forma inesperada. O AP tem 2 quartos, vai ser tranquilo. E assim você não precisa continuar se sentindo constrangida com a sua amiga. É que, sei lá, fico meio sem jeito, disse Lilian, sem saber como reagir. Vai facilitar tudo. Vamos poder revisar as provas, conversar sobre o caso com calma, e você não vai estar sob o mesmo teto de quem te apunhalou, explicou Denis. Pensa bem. Tá certo. Se você acha que é melhor assim, então vamos fazer isso, respondeu ela, corando. 3 dias depois, os dois estavam lado a lado na sala do tribunal. Do outro lado, Maurício sorria com superioridade. Estava acompanhado do advogado mais caro da cidade, um homem conhecido por nunca perder uma causa. Ao vê-lo, Lilian sentiu medo apertar o peito. O momento da verdade havia chegado. Ou ela perderia tudo, ou teria justiça. O juiz ouviu os argumentos. Em seguida, a gravação foi exibida. À medida que o vídeo avançava, o rosto de Maurício ia ficando vermelho como um tomate. Quando Boris foi chamado a depor, Maurício teve que se controlar para não partir para cima dele. O tão falado contrato pré-nupcial foi anulado. O juiz determinou que os bens adquiridos durante o casamento fossem divididos igualmente. E mais, foi aberta uma investigação criminal contra Maurício por fraude. Lilian mal conseguia acreditar. Ainda processava a Vitória quando ouviu os gritos do ex-marido, furioso, jurando que recorreria da decisão. Mas ela saiu da sala com a cabeça erguida. Um canal de TV local tentou entrevistar Denis na saída. O caso gerou comoção. A reputação de Maurício Tavares, um empresário conhecido na cidade, virou alvo de comentários indignados nas redes sociais. À noite, Lilian recebeu uma ligação de Bernadette. Ela chorava. Agora que o vídeo tinha sido exibido até em programas de TV, graças a Boris, que havia vendido cópias, ela finalmente entendeu a gravidade do que havia feito. Me perdoa, sussurrou ao telefone, cheia de arrependimento. Entende, na época a gente estava se envolvendo, disse Bernadette ao telefone, chorando. Eu não consegui dizer não pro seu marido. Achei que ele fosse me valorizar. Que ia ser algo especial. Você dormia com meu marido, colocava algo no meu copo, e ainda se chama de amiga? Disse Lilian, incrédula. Você não entende. Insistia Bernadette. O Maurício, ele tem um magnetismo. Não dá para resistir. Engraçado, eu consegui, respondeu Lilian, com ironia. De qualquer forma, obrigada pela hospedagem. O quarto foi útil. Mas o resto, não cabe a mim te julgar. Vai ser você e sua consciência. Só isso. Ela desligou. Sentiu-se um pouco mais leve. Mas ainda era doloroso. Bernadette era alguém em quem ela havia confiado completamente. E no fim, era apenas mais uma traição. Após a sentença, furioso, Maurício dirigia feito um louco. Foi então que recebeu uma ligação do hospital. Sua mãe estava sendo liberada e precisava de alguém para acompanhá-la. Irritado, deu meia volta no carro e seguiu em direção ao local. Mas, ao chegar, descobriu que ela já havia saído. Dona Vilma tinha voltado para casa por conta própria. Foi nesse momento que Maurício se lembrou. Ele havia colocado Alexandre e os filhos na casa da mãe. Seu rosto fechou completamente. A raiva cresceu em silêncio. Dona Vilma entrou em seu próprio apartamento e parou, surpresa. Tudo parecia diferente. Mais cheio, mais barulhento. Foi até a cozinha e ali se deparou com um homem alto. Arregalou os olhos. Depois, levou a mão ao batente da porta para se apoiar. Alexandre, meu filho, eu não esperava te ver.
disse, com a voz trêmula. Quem é a senhora? Perguntou ele, desconfiado. Eu sou sua mãe, murmurou Dona Vilma, emocionada. Você não imagina quantas vezes eu imaginei esse momento. Olha, não me interessa o drama, respondeu ele, frio. Estranho Maurício não ter avisado sobre essa visita. Mas tudo bem. A gente junta as coisas e vai embora. Não, por favor, não. Fiquem. Implorou Dona Vilma. Alexandre, filho, me escuta. Não se envolva com Maurício. Tudo que ele toca vira desgraça. Ele destrói tudo. E quem é você para me dar conselho? Disse Alexandre, estreitando os olhos. Fica bem aí. A gente já tá indo. Em poucos minutos, ele juntou tudo com os filhos e foi embora. Dona Vilma escorregou pelas paredes até o chão, em choque. Foi encontrada 1 hora depois por uma vizinha, que chamou a ambulância. Dona Vilma foi levada de novo para o hospital. Maurício, ao chegar no prédio, deu de cara com os paramédicos e a maca. Seu rosto ficou vermelho, os olhos esbugalhados. Estava tomado por uma fúria cega, como um touro enlouquecido. Maurício saiu correndo, atravessou a rua e, completamente alterado, discou o número do irmão. Onde você se enfiou? Era só me esperar. Custava. Berrou ele. E você, por acaso, avisou que a nossa mãe ia aparecer lá? Retrucou Alexandre, irritado. Ah, claro. Agora quer lavar as mãos? Ironizou Maurício. Pois fique sabendo que você já tá até o pescoço nessa história. Quis dinheiro, recebeu. Agora vai ter que pagar por isso. E o que você quer? Perguntou Alexandre, num tom sombrio, já sentindo que tinha caído numa armadilha. Quero que você dê um jeito naquele advogado, rosnou Maurício. Aquele moleque que defendeu a Lilian no tribunal. Ele é esperto demais. Com ele por perto, nenhuma apelação vai funcionar. Preciso deixar a Lilian sem defesa. Olha, eu não sou assassino, respondeu Alexandre, firme. Arruma outro para esse serviço. Vai querer negociar agora? Esbravejou Maurício. Seus filhos estão na minha chácara, lembra? Com alguém da minha confiança. E eles podem simplesmente desaparecer. Você tá me ameaçando? Murmurou Alexandre, com os olhos ardendo de raiva. Agradece que é só isso, debochou Maurício. E aí, vai fazer ou quer voltar para sua vida de miséria na roça? Tá bom, eu faço, mas não encosta um dedo nos meus filhos, respondeu Alexandre, resignado. Que isso, somos irmãos, disse Maurício, num tom cínico. Vai dar tudo certo. Assim que o trabalho estiver feito, você vai ver os meninos. E não, obrigado. Não quero sua arma, murmurou Alexandre. Me viro com os meus próprios métodos. Desligou o telefone com um peso no peito. Ficou imóvel por alguns minutos, encarando nada. Os filhos estavam felizes com a nova vida, os presentes, os celulares, os passeios. Mas Alexandre sabia que esse luxo tinha um preço, e caro. Ele foi criado por gente simples, no interior, onde valores como honra e respeito ainda significavam algo. Nunca imaginou que um dia teria que pôr um preço em uma vida humana. Aquilo era mais do que podia suportar. Logo depois, recebeu uma mensagem. Era o endereço do escritório do advogado, uma foto e até um breve histórico sobre ele. Em seguida, outra notificação. Você tem 3 dias. Alexandre ficou gelado. O pesadelo parecia não ter fim. Alexandre andou até a casa do advogado, sem nem saber exatamente por quê. Só percebeu onde estava quando já segurava a maçaneta da porta. Ao entrar, deu de cara com a mulher que o visitou na vila dias atrás, a ex-mulher de seu irmão. Alexandre, disse ela, surpresa e sorridente. O que você faz aqui? Onde está o Dr. Denis? Tenho um assunto sério e urgente com ele, respondeu ele, com a voz grave. Denis, tem visita. Chamou ela para dentro. Vou ali comprar um café. Já volto. Quando voltou, o clima era bem diferente. O olhar vitorioso de Denis havia sumido, e agora ele parecia mais concentrado, talvez até preocupado. Ele e Alexandre estavam curvados sobre o mapa, discutindo algo. Estou atrapalhando? Perguntou Lilian, desconfiada. Aconteceu alguma coisa?
Estamos escolhendo o lugar onde o Alexandre vai me matar, respondeu Denis, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Esse parque aqui, talvez? Completou, apontando no mapa. Vocês ficaram loucos enquanto eu saí? Exclamou Lilian, estarrecida. Não, só estamos tentando salvar um homem decente e seus filhos, explicou Denis, com calma. Fica tranquila. A polícia estará monitorando tudo. Seu ex-marido vai ser pego como mandante da tentativa de homicídio. Só precisamos te deixar viúva por uns dias. Meu Deus, vocês vão acabar me matando de susto, exclamou Lilian, levando as mãos à cabeça. Ela deixou os dois a sós. Mais tarde, soube que a operação aconteceria em 2 dias. A partir dali, Denis passou a viver em um apartamento secreto da polícia, enquanto Alexandre voltou para perto dos filhos, fingindo que tinha cumprido o serviço e que precisava provar ao irmão que o plano foi executado. Durante esses 2 dias, Lilian se sentia como se vivesse sobre brasas. Estava tão nervosa que mal conseguia dormir. Bernadette, por sua vez, apareceu de surpresa para pedir desculpas mais uma vez, e não foi fácil. Ela precisou insistir, implorar e se humilhar até que Lilian aceitasse conversar. A dor da traição ainda estava ali, latente. Mas, no fim, movida pelo cansaço emocional e pelo desejo de não carregar tanto peso sozinha, Lilian permitiu que a antiga amiga ficasse ao seu lado. Não era bem uma reconciliação, mas um começo. No processo, acabou conhecendo Alexandre e ficou encantada. Rapidamente, passou a tentar conquistá-lo, o que ajudava a distrair Lilian de seus pensamentos sombrios. Finalmente, o plano foi executado. Alexandre enviou uma mensagem para Maurício dizendo que a missão estava cumprida. Voltou para ele com escutas escondidas e sob vigilância total da polícia. Maurício não sabia de nada. Estava exultante. No dia da nova audiência, uma semana depois, ele chegou ao tribunal se sentindo um rei. O advogado que tanto incomodava agora estava morto, e ele tinha certeza de que Lilian não conseguiria um substituto à altura. Ela jamais teria conseguido encontrar sozinha um novo advogado. Mas, para surpresa de todos, o juiz não comentou nada sobre a substituição. E então, como se nada tivesse acontecido, Denis entrou no tribunal. Maurício chegou a ver a foto dele estirado no chão, com a cabeça supostamente esmagada. O choque foi tanto que ele quase perdeu o controle. Avançou contra o advogado aos gritos, mas foi contido e preso na hora. Enquanto era levado algemado para fora do tribunal, ele berrava para Lilian. Eu te odeio. Tudo isso é culpa sua, sua aproveitadora gananciosa. Amor, você está jogando suas palavras para a pessoa errada, respondeu ela, com um leve sorriso. Como assim? Ele chegou a parar. Você é estéril, querido. Desde a adolescência. Pode contar isso para sua Mirella e ver no que vai dar. Maurício foi retirado do tribunal revoltado, mas agora sua mente já não estava mais na derrota. Tudo que ele conseguia pensar era na traição de sua amante. Afinal, ele acreditava estar esperando um filho com ela. Acompanhou os exames, foi a ultrassom. Estava completamente iludido. Prometeu para si mesmo que se vingaria de Mirella. Mas logo viu que não seria tão fácil ameaçar alguém dentro de uma cela. Do lado de fora do tribunal, Alexandre, Bernadette, Denis e Lilian saíram juntos. Pouco depois, o celular de Lilian tocou. Era do hospital. Ela então se virou para Alexandre, o filho mais velho de Dona Vilma, e sugeriu. Que tal irmos juntos? A senhora os aguardava, fragilizada, quase sem forças. Quando viu o filho, abriu um sorriso. Alexandre, meu filho, me perdoa? Tudo bem, respondeu ele, surpreendendo até a si mesmo. Sei que a senhora precisa disso agora. O testamento, murmurou Dona Vilma. Está no baú da chácara. A Lilian vai encontrar. Entendido, respondeu Lilian, firme. Pode deixar com a gente. Dona Vilma apenas fechou os olhos e repousou a cabeça no travesseiro. 1 minuto depois, seu coração parou de bater, para sempre. Após o funeral, Lilian, Denis, Alexandre, Bernadette e as crianças foram até a chácara. O testamento foi encontrado dentro do baú antigo. Para surpresa de todos, Dona Vilma havia deixado todos os seus bens para o filho mais velho e abandonado. Não demorou muito para que 2 celebrações ocorressem.
Enquanto Maurício aguardava julgamento por diversos crimes, seu irmão Alexandre se casava com Bernadette, e a ex-esposa dele, Lilian, oficializava a união com o advogado que ajudou a se reerguer, Denis. Após a lua de mel, o casal retornou à cidade transbordando felicidade. Lilian se sentia um pouco enjoada depois do voo, e a amiga, com um sorrisinho, lhe entregou discretamente um teste. À noite, veio a confirmação, ela estava grávida. E Denis, emocionado, soube que logo se tornaria pai. Lilian não tinha dúvidas, ele seria um pai maravilhoso. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir, para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.